Jesus e hoje eu quero aqui dar um pequeno estudo bíblico da Palavra de Deus. Mas enquanto você se prepara, pegando sua caneta, seu papel, quero dizer para você que Deus tem um grande propósito nas nossas vidas e todos nós que estamos passando por esse momento, Ele certamente tem algo para nos ensinar e nós devemos aproveitar para aprender, porque em cada circunstância se encontra uma oportunidade de crescer, de conhecer, de se reorganizar, de aprender diante de Deus e de tudo aquilo que nos acontece. Que Deus abençoe sua casa, sua família, que Deus abençoe sua vida, que Deus abençoe todos os seus bens, seus negócios. E hoje eu quero meditar um pouquinho aqui no livro de Marcos, o evangelista que escreveu o primeiro dos evangelhos. Marcos não é um dos apóstolos, Marcos é alguém que se converte e é companheiro de viagem de Paulo durante um período. Depois há uma briga entre Paulo e Barnabé por causa de Marcos, que desiste de fazer uma missão, mas depois no final o apóstolo Paulo diz que Marcos é muito útil. E Marcos é o escritor do primeiro dos 4 evangelhos. Nós encontramos Marcos como o evangelho que serve de base para o evangelho de Mateus, de Lucas também, e é o evangelho que é bem específico, que é o de João. Então nós vamos meditar um pouquinho aqui na palavra de Deus, porque com certeza ela tem algo bom para nós. Ele foi o primeiro dos evangelhos escritos e ele tem também um propósito. Ele foi escrito para o povo romano. Por isso que se você ler a Bíblia e observar Marcos, ele é o mais rápido de todos os 4. Ele é muito direto nas suas palavras, porque foi escrito por um povo que não era aculturado, mas que era muito prático na sua vivência, que eram os romanos. E Marcos tem a intenção de provar que Cristo Jesus é Deus. Por que disso? Marcos não coloca por acaso. Os imperadores eram tidos, como era também no Egito, como alguém que era Deus na terra. Ainda que existisse um senado, ainda que existissem os nobres, os imperadores eram considerados como Deus. Então, com certeza, há um propósito nessa escrita de Marcos em provar que Cristo é o Senhor. E nós temos uma história bastante interessante. Sabe, tem um livro que foi escrito há algum tempo atrás já, o domínio da sua mente, né? Ou seja, as pessoas querem que a nossa mente seja adequada àquilo que é a ideia deles. Esse livro não foi escrito por pessoas que estão na igreja, pessoas que conhecem a Cristo, pessoas que conhecem a Deus. Não, foi escrito por pessoas que estão no mercado, que têm seu trabalho, tá certo? Então, há uma batalha sendo travada em nossas mentes. Há uma batalha sendo travada em nosso intelecto. E eu quero dizer para você que a Bíblia tem resposta para todas as coisas, para tudo aquilo que nós esperamos, para tudo aquilo que nós cremos. E há um texto bastante interessante em Marcos, no capítulo 1. Marcos começa o seu evangelho dizendo o seguinte: Evangelho de Jesus Cristo, Filho de Deus. Depois, lá no verso 14, ele diz assim: depois que João foi preso, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do Reino de Deus. Bem, parece que há uma contradição aqui. Marcos começa a sua escrita dizendo que é o evangelho de Jesus Cristo, mas depois ele fala que o evangelho é de Deus. Afinal, o evangelho de quem? É de Cristo ou é de Deus? Se nós lermos Marcos com atenção, entendemos que a vontade dele é provar que Cristo verdadeiramente é o Filho de Deus. O texto continua dizendo assim: Jesus foi pregar o evangelho do Reino de Deus na Galileia e dizendo: o tempo está cumprido e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. Sabe, queridos, nada do que está escrito na Bíblia está por acaso. Há toda uma inspiração do próprio Deus para os escritores, nas línguas originais, naquilo que foi escrito para cada um de nós. E aqui é interessante porque Jesus começa o ministério não na sua região, mas começa no norte de Israel, pregando a palavra. Ele vai para Galileia, depois de passar por aquela tentação no deserto, ao qual ele vence o maligno. E nós não deveríamos esperar outra coisa, porque certamente Deus se apresentando, ele sempre vai vencer o inimigo.
Eu quero trazer essa palavra para você. Deus sempre há de vencer o maligno, sempre há de vencer o inimigo, sempre vai trazer a vitória para quem nele crê, tá certo? Os dias vão passar, o tempo vai mudar e a vitória vai ser do Senhor no final de todas as contas. Então nós encontramos aqui o Senhor indo pregar o Evangelho em outro lugar, no norte, porque se propõe ir para Galileia e pregar a palavra. E quando ele vai anunciar, ele diz o seguinte: arrependei-vos e crede no Evangelho. Sabe, pessoal, essa palavra ela virou mais ou menos uma espécie de saudação para nós cristãos. Antes, inclusive, a saudação dos cristãos não era como nós falamos hoje, a paz do Senhor, a graça e paz, Pai de Cristo, nada disso. Eles, por serem perseguidos, eles tinham um código entre eles. E o código é um dos símbolos que nós conhecemos como mais antigos até do que a cruz. O código mais antigo e o símbolo mais antigo do cristianismo é a junção de dois arcos. Primeiro alguém disse que fazia um arco, meio arco, e depois alguém fazia outra metade do arco. Os dois arcos juntos formavam um peixe. E significa que esse peixe em grego significava iktis, significava Jesus Cristo, Filho de Deus, o Salvador. Essa era a temática desse símbolo cristão. E aí nós encontramos agora o Senhor dizendo, arrependei-vos, né? Essa palavra virou uma espécie de jargão cristão, mas o significado dela é bastante interessante. No grego original, o arrependei-vos significa metanoia. E o que é metanoia? Metanoia é mudança de mente, é mudança de paradigma, é mudança de pensamento. O arrependei-vos aqui do Senhor Jesus era para as pessoas mudarem a sua mente com as informações que recebiam, com aquilo que estavam vendo diante de si, com aquilo que viviam, com o evangelho que estava sendo pregado. Eles precisavam ter a sua mente alterada. Existe, inclusive, um ramo da história chamado História das Mentalidades, tá certo? O povo de Israel, durante muito tempo, vagou pelo deserto, mas para que nascesse uma geração já acostumada com a liberdade. Eu quero dizer para você que Cristo Jesus, ele veio trazer liberdade para esse mundo. Cristo Jesus veio trazer uma nova vida e uma nova esperança. Mudança de mentalidade, nesses dias, não é estar em casa murmurando ou reclamando ou enchendo a informação propriamente de palavras negativas, de palavras ruins, daquilo que não traz edificação, que não traz alegria ou que não traz paz. Pelo contrário, metanoia é mudar a mente para entender e escolher o melhor para si mesmo, o melhor para Deus, o melhor para cada um de nós. Para nós foi entregada uma boa nova, uma excelente notícia, e a melhor notícia que você pode se alimentar hoje é que Cristo Jesus, ele está vivo e ele quer mudar a sua mente. A Bíblia mais à frente, no livro de Atos, conta uma história de dois homens de Deus, Paulo e Silas. Todo mundo conhece Paulo. Silas era o seu companheiro de viagem, inclusive era alguém que pregava o evangelho junto com ele. Mas eles, pregando a palavra, foram presos. E por serem presos, vão ser encarcerados com muitos guardas dentro de uma cela. E diz a Bíblia que por volta da meia-noite eles estão encarcerados, existia um grupo de pessoas orando por eles, mas ao invés de eles estarem reclamando, tristonhos, estavam numa cela fétida, úmida, escura, lá no meio de bandidos. Ao invés disso, sabe o que eles estão fazendo? Eles estão cantando, estão glorificando a Deus, estão agradecendo ao Senhor. Gratidão é uma coisa muito boa. A Bíblia diz para nós sermos gratos em todas as circunstâncias, em todas as coisas, porque essa é a vontade de Deus. Eu quero dizer para você uma coisa: tenha paciência, tenha calma, esse tempo vai passar, o Senhor vai te livrar. Seja grato a Deus pela oportunidade de continuar vivo, de estar ouvindo essa palavra, de estar aí no meio da sua família, e eu quero que você entenda, sendo grato a Deus por tudo que tem acontecido e por tudo que vai vir a acontecer. A gratidão, inclusive, ela atrai o milagre. Quando somos gratos a Deus,
Ele traz providência para cada um de nós. A Bíblia continua contando essa história e diz o seguinte, que por volta da meia-noite eles não estavam murmurando, ou chorando, ou reclamando das circunstâncias da vida. Eles estavam cantando e exaltando a Deus e orando. E aí diz a Bíblia que um anjo aparece, liberta-os daquela cela, e eles têm uma grande vitória, pois até o carcereiro, aquele que era encarregado de deixar eles presos, se converte ao Evangelho, se converte a Cristo Jesus. Ou seja, ter uma mente diferente nos leva a atitudes diferentes. Ter uma mente diferente pode nos levar para os nossos milagres. Metanoia, mude a sua mente. Creia num Deus poderoso que pode trazer à existência tudo aquilo que você espera. Tenha fé, tenha convicção. Deus tem o controle soberano de nossas vidas e de tudo o que está acontecendo e o que vier a acontecer. Ele é Deus, é Ele quem guarda a nossa existência, é Ele quem guarda a nossa vida, é Ele quem produz algo para cada um de nós. Que você possa entender que Jesus Cristo trouxe a melhor notícia, a notícia boa. Sabe qual é a boa notícia? A boa notícia é que Cristo Jesus está vivo, continua salvando e quer mudar a mente daqueles que dele se aproximam. O apóstolo Paulo, inclusive, depois escreve aos Romanos novamente. Ele escreve mais uma vez sobre mudança de mente. Ele escreve em Romanos capítulo 12, versículo 2, dizendo, olha, que vocês apresentem um culto racional, um culto inteligível, ou seja, inteligente na palavra de Deus para o próprio Deus. Eu quero dizer a você que Deus te abençoe de maneira poderosa, porque essa palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é o Evangelho para cada um de nós. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe a sua família, que Deus abençoe seus projetos e que nesses dias Deus traga à existência, ou através dos médicos, ou através da medicina, ou através de algum governo, a solução para essa situação em que todos nós estamos envolvidos. Nós não vamos ser livres do problema. O que nos interessa é como nós vamos passar pelo problema. Eu quero convidar você para cantar com a sua família, para agradecer a Deus, para salmodiar, para dobrar o seu joelho e se entregar a Cristo e dizer, eu preciso mudar a minha mente, eu preciso de metanoia para estar sendo abençoado pelo próprio Deus. Que Deus abençoe você. Eu vou fazer uma oração por você agora, dizendo que Deus tem um propósito na sua vida. Se você quiser abençoar a obra de Deus, você é muito bem-vindo e eu quero convidar você para anotar o número de telefone antes da oração, 9984-5186, 9984-5186. Esse é o telefone do nosso tesoureiro da igreja. Você tem liberdade para abençoar, para servir a Deus, para dar a sua oferta, para agradecer ao Senhor. Que Deus te abençoe. Vamos orar em nome de Jesus. Pai, eu quero agradecer ao Teu nome, Senhor, pela vida de cada pessoa que está nos assistindo, está vendo, Senhor, essa filmagem. Eu te peço que Tu alcances os corações, que nós possamos ter a nossa mente mudada, Senhor, transformada, entender que o Evangelho é Teu propósito para as nossas vidas. Pai, em nome de Jesus, que o Teu nome seja glorificado. Visita as pessoas, que este vídeo possa ter um grande alcance, Senhor, que esse vídeo possa trazer renovo, Pai, restauração para vidas que o estão assistindo. A Tua palavra é viva, ela é eficaz, ela é fiel e ela há de se cumprir, Senhor. Assim como nós vimos ali Deus trabalhando através de Jesus em Marcos, que nós possamos ver Jesus trabalhando em cada família, em cada lar, em cada local representado. Deus abençoe você, querido. Que Deus abençoe sua casa, que Deus abençoe sua família. Uma ótima terça-feira, um ótimo restante de semana, em nome do Senhor Jesus. A paz de Cristo, Deus abençoe.